Ela primeiro. E assim que o doutor Arióstenes chegar, nós passamos, no final da fala da mesa, nós passamos a palavra para ele, né? Então, vou passar a palavra então para a nossa técnica administrativa, Liane Clementina dos Anjos. Boa noite a todos. Eu quero agradecer pelo convite e a oportunidade dos técnicos estarem participando, né, de mais essa ação, né, no movimento de greve. E falando sobre o histórico da greve, no Brasil, a greve ela oscilou entre um delito e um direito, dependendo do contexto político-social vivenciado na sociedade, né? Somente depois da Constituição Federal de 1988 é que a greve passou a ser considerada um direito do trabalhador. A Constituição Federal, ela previu no artigo 6º, dentro dos direitos sociais, que é assegurado o direito de greve ao trabalhador da iniciativa privada e os mecanismos em que ela seria realizada deveriam estar definidos em lei. Pois bem, somente em 1989, veio a ser promulgada a Lei 7.783, que veio regulamentar a greve no âmbito do serviço no direito privado. Infelizmente, até hoje, dentro do serviço público, nós não temos uma lei que regulamente os critérios, embora esteja previsto na Constituição, no artigo 37, dentro do inciso previsto da administração pública, que o serviço público, né, os servidores públicos também poderão, dentro dos critérios estabelecidos em lei específica. Só que essa lei específica, até hoje, não saiu, né? E, passados vários anos, vendo os grandes movimentos que vinham acontecendo nas empresas privadas, e diante de todo o quadro social e político do Brasil, aos poucos foi também se vendo que os servidores públicos também tinham suas necessidades. Dentro do quadro econômico que vinha acontecendo no Brasil há alguns anos atrás, os servidores públicos eles não se viam amparados legalmente, juridicamente, para estar se mobilizando, assim como nós hoje estamos, para exercer os seus direitos. E foi aí que começaram as ações judiciais e, por fim, houve um pronunciamento do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão dentro do Poder Judiciário responsável por guardar as normas constitucionais, certo? Então, o que o STF disse? A Constituição prevê que aos servidores públicos é garantido o direito de greve, mediante lei específica. Porém, enquanto essa lei específica não é promulgada, é possível utilizar os parâmetros da Lei 7.700 desculpa, deixa eu só confirmar que eu não decorei. 7.783, que é a lei que regulamenta o direito de greve no âmbito do direito privado. Então, hoje, todo o nosso movimento, ele é consubstanciado, ele é legalmente basilado, todas as normas, todas as regras são as previstas nessa lei. Então, nós usamos por analogia.
Então, todas as questões que nós vemos dos prazos que devem ser cumpridos, as questões dos serviços essenciais a serem garantidos, e são alguns itens em que, no âmbito do serviço público, ficou complicado. Então, hoje, até mesmo aqui dentro da universidade, nós vemos essa dificuldade. Tem que se garantir 30% dos serviços prestados, tem que se garantir os serviços essenciais, né? Mas o que são esses serviços essenciais? Como que eu vou quantificar esse 30% do serviço prestado? Então, nós usamos a lei do direito privado para legalizar o nosso movimento, para justificar. Isso porque até não temos a nossa lei. E, infelizmente, nós vemos que a história nos mostra que no serviço público, e no serviço público federal, do qual fazemos parte, não há muito, assim, eu particularmente não vejo esse interesse na educação. Causa-me tristeza, indignação, por isso que estou participando desse movimento, porque embora nós tenhamos visto ao longo dos anos um crescimento das universidades, houve uma expansão do ensino, né? Houve uma facilitação ao acesso ao ensino superior, mas em contrapartida, a máquina humana, a infraestrutura necessária não caminhou junto. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Os professores que estão diretamente ligados à atividade fim da educação, que é o ensino, ensinar, dar aula, né? Não tem a sua valorização no campo de ter uma sala de aula adequada, de ter os equipamentos necessários, de ter uma remuneração adequada. E nós, técnicos administrativos, também a gente não usufrui dessa infraestrutura. Por isso estamos aqui. Não só essa infraestrutura, como o próprio reconhecimento dentro do âmbito salarial. Que é claro que se eu sou valorizado, se eu tenho uma remuneração adequada ao trabalho que eu desempenho, todo o restante vai se adequar. E olhando um pouco a história da nossa universidade, nós podemos ver o seguinte: os técnicos administrativos, a UFT, ela é oriunda, né, de um movimento que inclusive eu fiz parte do ano de 2000. No ano de 2000, quando eu ingressei na então Unitins, que era a Universidade do Tocantins, eu participei do movimento pela federalização, porque até então nós éramos o único estado da federação que não tinha uma universidade federal. E fizemos, na época eu aluna, fizemos vários movimentos, né, no ano de 2000, e iniciou-se esse processo, várias negociações, e que em 2003, enfim, nós vimos então criada a nossa Universidade Federal. O corpo técnico administrativo, nesse início, ele foi composto por servidores da UNB, de início, e alguns servidores do Estado, que ali já trabalhavam, os que já trabalhavam aqui enquanto Unitins, porque a UFT ela absorveu os prédios, a estrutura, né, toda a infraestrutura, né, e inclusive servidores. Então, o primeiro concurso da Universidade Federal foi em 2004, concomitantemente, estava acontecendo um movimento de greve, foi um processo longo de greve dos técnicos das outras universidades federais que já existiam, e então foi aí nós conseguimos instituir então a lei regulamentando o nosso plano de carreira e cargo dos técnicos administrativos
em educação nas universidades federais, né? E 2004, como estava sendo, quando não houve participação, né? 2005 houve um novo concurso, 2026 ingressou a grande parte, e então foi totalmente efetivado o corpo administrativo da UFT, né? Em 2007 foi o primeiro movimento de greve que os técnicos administrativos da UFT participaram. E nesse ano de 2007, havia uma pauta, e fazendo uma pesquisa, eu vejo que essa pauta é a mesma há uns 10 anos. Você só vai vendo alguns itens que, ao longo dos anos e dos movimentos, após as negociações, é que alguns itens vão sendo atendidos, né? Então, em 2007, foi feito um acordo, onde houve um reajuste, e esse reajuste ele foi parcelado, houve pagamento nos anos de 2008, 2009 e 2010. Outros benefícios foram concedidos, tais como uma melhora no plano de qualificação e capacitação dos servidores, né? Também a questão da saúde suplementar, foram alguns dos itens, né, os mais assim, de maior relevância que foram conseguidos após essa greve de 2007. Então, passamos os anos de 2008, 2009 e 2010 sem nenhum movimento. Em 2011 ficamos aguardando uma posição do governo, porque até então já estava instituída a database, que é uma das nossas grandes lutas, a nossa grande bandeira, né, é a database, né? E 2011 não veio negociação, não houve reajuste. 2012 não veio. Quando foi no segundo semestre de 2012, tivemos que deflagrar outra greve, né? E após um período, nós conseguimos haver uma negociação. Houve um reajuste em que se teve um reajuste do piso e do teto salarial dos técnicos. Houve um reajuste no percentual de 15,8%, né? E esses mesmos sendo apenas 15,8%, ele ainda foi dividido nos anos de 2013, 2014 e 2015. E lembrando que esse acordo realizado em 2012, para iniciar o pagamento em 2013, se referia a reajuste de 2011 e 2012. Então, agora, 2015, o que nós estamos, além das grandes brigas, nossa grande luta pela valorização da educação como um todo, porque todos os nossos itens, eles culminam com a valorização da educação, com a valorização do ensino, né? E era isso que eu precisava expor para vocês nessa noite, e de principalmente ver que, sim, é triste para você ter um direito seu assegurado, você ter que sempre estar fazendo movimentos de greve que causam uma certa indisposição, não é um ambiente legal, mas infelizmente a gente só tem conseguido algum reajuste ou algum benefício, algo já previsto, após movimentos grevistas, né? Então, infelizmente, o que a história nos mostra é que o governo, ele não está assim tão ligado, ele não está dando uma ênfase tão assim como ele fala que está dando para a educação. O que a história nos mostra é que se mostra um movimento por um lado, então criam-se universidades, criam-se novos cursos, criam-se acessos, mas que no final toda essa máquina ela fica defasada. Nós, servidores, e quando eu falo servidores, eu falo técnicos e docentes, não somos devidamente reconhecidos e valorizados. Eu agradeço e
Essa palavra. Eu gostaria de agradecer a Ariane pela fala e gostaria de convidar o nosso juiz, doutor Arióstenes, para compor a mesa e já de antemão já vou passar a fala para o doutor Arióstenes para ele fazer uso da palavra. Boa noite a todos e todas. Bom, eu agradeço o convite. Para um juiz é sempre muito bom a gente ver o trabalho reconhecido e eu fiquei feliz com o convite do Mário. Ele falou assim: eu vi a palestra do senhor sobre greve e achei legal e quero convidar o senhor para fazer uma palestra novamente para os grevistas da UFT, porque eu prefiro muito mais estar ligado a esse movimento do que a outros movimentos que tentam intimidar o movimento grevista no país e no mundo inteiro, né? Porque a gente vive no mundo uma violência sem precedente contra os movimentos sociais. E o Brasil não está fora disso. Ainda que falem que o governo brasileiro é um governo de esquerda, o Brasil não existe, o Brasil reproduz de forma muito clara este movimento internacional que sufoca a classe trabalhadora, que sufoca os servidores públicos, aqueles que atuam como agentes dentro do Estado, ou seja, que busca enfraquecer cada vez mais o Estado enquanto instituição. Tem um gráfico, a fala dela pelo menos inverter o que eu pretendo discutir aqui hoje. Isso aqui. Vocês são quase que criminosos pelo movimento que busca sufocar o movimento de vocês, né? Mas é importante, eu penso que eu gostaria que todos os servidores, todos os professores, que toda a sociedade que quer discutir de forma muito transparente o Estado brasileiro, que a gente memorizasse isso aqui. Isso aqui não fui eu que fiz, isso aqui não foi o PCdoB, não foi o PSOL, não foi os setores progressistas do Partido dos Trabalhadores, não foi a CUT, não foi o MST. Isso aqui são números do orçamento deste país. O PIB deste país é 2 trilhões e 168 bilhões de reais. Isso significa o quê? Por exemplo, eu recebi hoje a fatura da Energisa, da energia elétrica lá de casa, veio de 600 e poucos reais. Eu assustei, porque foi a maior fatura de todos os tempos, né? Está acontecendo alguma coisa, eu tenho que tomar uma medida. Eu tenho que enxugar os gastos lá em casa, porque não justifica 600 reais de fatura de energia. Então tem que fazer alguma coisa. Minha mulher já mandou eu parar de ficar deixando a luz ligada no quarto, que já me deu bronca e como se eu fosse culpado. Mas tudo bem, alguém tem que ser culpado em casa, né? Mas enxugamento de gastos, essa palavra está sendo dita constantemente para os governos do mundo inteiro, inclusive o governo brasileiro. Agora, enxugar o quê? Onde é que está a educação aqui? Nós gastamos 45,11% do nosso PIB com juros e amortização da dívida. Os senhores recebem alguma fatia desse dinheiro? Talvez sim. Talvez sim. Às vezes algum professor, servidor, comprou um título do Tesouro Direto
e ele é remunerado, e ele está nessa conta aqui. Mas a gente sabe que a imensa maioria dos credores de títulos da dívida pública brasileira, por exemplo, não são trabalhadores, não são servidores públicos. A professora falou, é preciso, todas as vezes, eu estou há 10 anos, a técnica disse que todas as vezes a gente tem que fazer um movimento previsto há 10 anos, ou seja, eu formei em 2000, e antes disso também era assim. Nos meus 2 anos de engenharia elétrica também era assim. A luta é para que a fatia do bolo fique maior. Mas ela nunca fica. Entra governo, sai governo, e ela nunca fica. A educação, só para situar, está bem aqui. Esse quadrinho aqui que é educação. Aqui é previdência, juros, transferências a estados e municípios. Isso aqui é uma demanda que os estados e municípios estão fazendo para ver se aumenta também essa fatia deles, que é muito pequena, não chega a 10% do PIB. Educação, 3,73% do PIB. Detalhes sobre isso aqui, site www.contasabertas.com.br. Vai .org.br, agora eu esqueci. Contas abertas. Está aqui. Como é que eu posso discutir com os governos, sem que eu tenha isso em mente? Porque se eu não tiver isso em mente, o cara se sente até mal, se sente constrangido. Eu sou juiz de direito, por exemplo. E quando a gente vai discutir, por exemplo, a manutenção do nosso subsídio, ou o aumento do nosso subsídio, a primeira coisa que vem para os senhores não sentem constrangidos de discutir o aumento do subsídio do país do salário mínimo é R$ 788. A senhora levar em consideração isso com certeza. Com certeza eu ficaria constrangido. Com certeza. A época, por exemplo, semana passada, divulgou os super salários dos juízes brasileiros. Quantos nós ganhamos mais do que vocês, massa brasileira? Ou seja, nós somos tão criminosos quase quanto vocês por ganharmos o que está dizendo lá. E o que está dizendo lá é mentira? Não. Não. No aspecto bruto, não. Agora, qual é a fatia do orçamento que o poder da República, por exemplo, tem que ter em um Estado? Qual é a fatia? Qual é a fatia da riqueza que deve ser destinada à educação em um Estado democrático de direito? É uma pergunta que tem que ser dita. Ou seja, a minha ideia, ao começar minha palestra mostrando isso aqui, é para dizer a você, não fiquem constrangidos não. Quando alguém disser e acessar o Transparência e ver que o salário de técnico gira em torno de R$12 mil, R$10 mil, R$8 mil, nem sei como é que está, bruto. Porque divulga números brutos. Divulga os números brutos. Isso aqui é bruto, tá? Não é líquido não. Ou seja, a sua fatia do orçamento, a culpa que você carrega pelo nosso problema orçamentário e fiscal, a crise econômica a presidente chega curva ao falar de crise. Aqui, ó, 3,73%. Tem outros números, um pouquinho acima, também no site Contas Abertas. Essa aqui é uma manchete de jornal. Gastos com pessoal da União equivalem a 9 vezes o Bolsa Família. Pegaram um outro culpado, Bolsa Família. Ou seja, vocês, servidores da União, consomem 9 vezes o Bolsa Família. Se a Bolsa Família já é criticada por setores da direita, imagina quem ganha quem gasta mais 9 vezes do que o Bolsa Família. O que é? Agora, previsão de gasto em 2014, 241 bilhões. É dinheiro demais, não é? Agora lembremos, o
tamanho da riqueza desse país. Senão vocês ficam constrangidos em lutar por melhores salários. Os senhores ficam constrangidos. Servidores da União, 2.159.021 números do contas abertas. O Estado brasileiro tem 200 e poucos milhões de habitantes. Percentual em relação ao PIB. Esse dado é importantíssimo para discutir com o governo. Hoje, 4,6% do PIB. Servidores públicos, eu não estou falando de educação, servidores públicos federais. Por isso que o percentual é maior. 4,6% do PIB. No ano anterior, esses números são de 2014, no ano anterior o número era maior. Isso significa o quê? Diminuiu a participação dos servidores públicos no PIB brasileiro. Mas ainda querem enxugar. Ainda querem enxugar. Afinal, precisamos economizar mais para continuar pagando os juros e amortizações da dívida pública, que beira já os 50% da nossa riqueza. E chegará em breve a 70% da nossa riqueza, se o PIB tiver a retração que se prevê. Porque o país está com o PIB diminuindo e com os juros aumentando. Isso significa, é como se você que ganha 10 mil reais vai passar a ganhar 9 e a sua dívida, que era 6, vai para 8. É uma matemática simples. Agora, tem que cortar onde? A pergunta eu posso responder. Até porque se eu respondesse, eu poderia até estar insuflando algum movimento revolucionário nesse país. Mas os números, que derrotaram lá depois, dizem impossível. Não é que eu tenho que cortar na educação? Saúde, 3,98. Foi aprovado recentemente o Plano Nacional da Educação, os estados também, tal. A minha mulher é promotora de justiça. Ela está há 2 meses em Filadélfia. Aí, semana passada, ela fez uma audiência pública para discutir a educação. Levantou, ela e o pessoal do Centro Operacional, lá, Centro de Apoio da área da Educação, fizeram uma vistoria em todas as escolas da rede pública do município. Constataram uma série de irregularidades, obviamente, em todas elas. Encaminharam ao prefeito quais eram as irregularidades e perguntando ao prefeito, estabelecendo ao prefeito um prazo para o prefeito corrigir as irregularidades sanadas. Aí ela me ligou agora à tarde. Disse que o prefeito respondeu. Respondeu nos seguintes termos: senhora promotora, em resposta ao vosso questionamento, o município reconhece as nossas deficiências na rede pública de ensino, informa que foi aprovado recentemente o plano municipal e que estaremos corrigindo as nossas deficiências durante o prazo estabelecido do nosso plano municipal. Ou seja, está usando uma ferramenta que deveria ser para melhorar o ensino como uma ferramenta, como um instrumento de postergação da resolução dos problemas. E isso vai chegar ao judiciário daqui a pouco, porque certamente o Ministério Público vai entrar com as ações e os prefeitos vão fazer a defesa nestes termos. Não, o governo federal editou um plano nacional para que em 10 anos conseguíssemos melhorar a situação do ensino, e nós temos esse prazo. Para que essa ansiedade da promotora? E não faltarão posições jurídicas para defender e para acolher esta tese. Como é que se enfrenta isso? Como é que se enfrenta isso? Isso é violência? Sabemos que a violência hoje ela não é a mesma violência do passado. A violência hoje contra os trabalhadores e os técnicos principalmente, ela é violência com nomes bonitos: flexibilização, terceirização, enxugamento de gastos, empreendedorismo. São nomes bonitos que estão na ordem do dia, que vai contra vocês. Citamos um exemplo, a gente sempre cita um exemplo que é simbólico